Nem o Ministério da Justiça está mais aceitando as decisões do ministro Alexandre de Moraes e manda um presentão para o Donald Trump. É sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro editorial. Hoje é dia 29, esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente vai começar falando dessa matéria aqui, né, de que o Ministério da Justiça, de certa forma, deu uma desmontada, né, nos argumentos do ministro Alexandre de Moraes lá naquela ação que corre lá nos Estados Unidos. A oposição, por outro lado, diz que vai radicalizar a partir de agora contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Já tinha comentado isso com vocês, né, sobre esse posicionamento da oposição. Nós vamos falar sobre isso. Outra questão. Deltan Dallagnol, o ex-procurador da Lava Jato, foi condenado por causa das ações da Lava Jato. Comitivas? Quem buscava, né, ações contra políticos corruptos é quem é condenado hoje. Os políticos corruptos estão mandando no país. O Eduardo Bolsonaro também participou de uma entrevista no SBT News, que deu uma repercussão gigantesca, né? Ele rasgou o verbo e disse que, sabe, o Donald Trump é um inimigo muito forte para o ministro Alexandre de Moraes. Isso e muito mais nesse editorial. Hoje é dia 29, né? Terça-feira, e esse é o nosso Chá com Política. E seja muito bem-vindo. E você que não é inscrito no canal, cogita se inscrever no canal. Isso é sempre importante, tá? As informações aqui no canal são todas verificadas. A gente traz sempre a informação com a melhor qualidade possível para você. Outro detalhe. Às vezes, você não entendeu ainda a necessidade de você ter um plano B, tá? Não quer dizer que você tenha que sair do Brasil. Não abandone o Brasil, não desista do Brasil, mas tem um plano B. A gente tem que saber a hora de recuar. Lá no Uruguai, é a forma mais rápida e barata de você conseguir, né, uma residência. Lá é um país com um IDH muito avançado, um ótimo salário, um ótimo custo de vida. Para você que é investidor e empreendedor, ótimos benefícios fiscais. Tem hora que a gente tem que entender um pouco. Então, para você que busca, né, uma residência fora do Brasil, dá uma pesquisada sobre o Uruguai, dá uma olhada para o Uruguai. E se isso é interessante para você, clica na descrição e eu quero te ajudar nessa jornada, tá? Então, agenda uma reunião com a gente e vamos lembrar o seguinte, fazer com gente séria, né, que vai conseguir a documentação da melhor maneira para você, tá bom? Então, clica na descrição que a gente vai estar aqui para te ajudar. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo no Brasilzão velho, né? Ô, Brasilzão velho. É o seguinte, dá uma olhada nessa publicação do Cláudio Dantas, né? Ele que é jornalista exclusivo. O Ministério da Justiça diz que ordens de Moraes não têm efeito extraterritorial. Deixa eu explicar essa brincadeira aqui para vocês. O Donald Trump está na cola do ministro Alexandre de Moraes. Ele quer pegar o ministro Alexandre de Moraes. Para tanto, ele entrou com uma ação lá nos Estados Unidos, a mídia, né, a Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. E o argumento que eles utilizam, né, para ter uma condenação do ministro Alexandre de Moraes é que o Alexandre de Moraes ele usurpou a competência da justiça americana. E as decisões do Alexandre de Moraes só devem ser aplicadas aqui, dentro da República das Bananas. Lá nos Estados Unidos, as decisões do ministro Alexandre de Moraes não valem de nada. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, ao violar a liberdade de expressão, ao adentrar no território americano, ele violou a soberania americana. E com base nisso, ele violou a primeira emenda americana. E, para tanto, o que o Donald Trump quer é que a justiça norte-americana dê uma decisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Com essa decisão, que pode vir da Trump Media e da Rumble, é uma decisão civil. Tá? Então tem muita gente achando que lá é um processo criminal contra o Alexandre de Moraes. Não é não. Processo civil. O que pode ocasionar o quê? Uma decisão. No sentido de que sim, o ministro Alexandre de Moraes violou, né, a soberania americana. E, portanto, a decisão é de que ele não volte a cumprir esse tipo de medida. Tá. Mas e se ele voltar a cumprir? Se ele volta a cumprir, aí sim, ele descumpriu uma medida judicial. E descumprir uma medida judicial lá nos Estados Unidos é crime.
E por se tratar, né, de um caráter transnacional, ou seja, internacional, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes poderia sim ser penalizado e condenado à prisão nos Estados Unidos e ser incluído, inclusive, numa lista da Interpol. Esse é um posicionamento jurídico que paira, né, sobre esse assunto, né, na discussão jurídica sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mas o que essa ação tem a ver? É o seguinte, o governo Donald Trump, ou melhor, a Trump Media, né, que é do presidente dos Estados Unidos, mas é da pessoa física, Donald Trump, a mídia, ela executou o ministro Alexandre de Moraes e ela fez um questionamento, né, que o Alexandre de Moraes extrapolava os seus limites. O Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos mandou um requerimento para o Ministério da Justiça aqui do Brasil, né, sobre a ação da Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, falando o seguinte, olha, aqui a acusação da Trump Media e da Rumble é que o ministro Alexandre de Moraes violou a soberania dos Estados Unidos ao tomar decisões que não poderiam ser aplicadas aqui. E aí eu queria saber qual a justificativa, ou eu queria saber se realmente, através do Ministério de Justiça, passou alguma informação e essa informação foi enviada via Ministério da Justiça. Caiu na mão, né, de um servidor lá do Ministério da Justiça, servidor concursado, o senhor Arnaldo José Alves Silveira. E aí o senhor Arnaldo José Alves Silveira, ele deu a manifestação onde ele disse o seguinte, olha só, em resposta a questionamento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Ministério da Justiça corroborou o entendimento da defesa da Rumble de que as ordens secretas de Alexandre de Moraes, enviadas por e-mail e a plataforma, estão em desacordo com os tratados de cooperação bilateral. Em suma, são ilegais e inválidas. A posição foi expressada em ofício assinado por Arnaldo José Alves Silveira, chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, autoridade central brasileira para assuntos relacionados à assistência jurídica mútua entre os países. Ou seja, o servidor público disse sim, o ministro Alexandre de Moraes violou a soberania e agiu em desacordo com as regras, normas e tratados de cooperação internacional. Ou seja, as medidas são ilegais, as decisões são ilegais. Pois é, pessoal. Vamos falar aqui dentro do Brasil também, né? Olha só, a oposição disse, né, que vai radicalizar agora. Essa publicação agora foi feita, né, há 6 dias atrás. Mas, lembrando que a oposição, né, ou seja, que o Congresso como um todo, ainda está de recesso parlamentar. Dá uma olhada, né, o que o deputado falou aqui. Dá uma olhada. Chega, a oposição vai radicalizar a partir de agora. Escuta o que ele disse aqui. Pois eu digo, a partir da volta do recesso, a oposição vai radicalizar aqui nessa casa. Vendo aqui da Câmara agora, sentimento de frustração, de indignação, completo absurdo que o nosso mundo vive, né? Ontem Bolsonaro foi censurado, calado pelo STF, e hoje nós, deputados, que interrompemos o recesso, que nem era para existir, pois não voltamos à LDO, é um recesso branco, fomos também calados, censurados pelo presidente Hugo Mota. É um sentimento assim de indignação profunda. Eu quero saber qual mal a gente ia fazer em aprovar uma moção de aplauso, uma moção de louvor ao presidente Bolsonaro, uma moção de apoio ao presidente Bolsonaro. É isso que está acontecendo no Brasil. Eu digo, olha, eu já vi muita coisa na política. Meu pai foi deputado, já tive parentes deputados. E minha família está na política há muito tempo. Eu nunca vi o que está acontecendo no Brasil. Nem no que eles falam do governo militar, o nível de perseguição e de ditadura e de conluio entre os poderes foi tamanho como está sendo agora. Mas uma coisa eu digo, a partir da volta do recesso, a oposição vai radicalizar aqui nessa casa. Vendo aqui da Câmara agora, sentimento de frustração, de indignação. Assim, o que a oposição vai fazer ao radicalizar, né? A gente que fica acompanhando tudo isso aqui, a gente fica observando isso falando, mas peraí, e aí? Qual foi seu resultado, né? Olha, eu venho defendendo há muito tempo, só tem uma forma, só tem uma maneira. A oposição
fazer uma greve de fome. Eu tinha dito sobre isso, né, bem antes do deputado Hélio Lopes tentar fazer isso com a Mordaz. Qual foi o resultado? O ministro Alexandre de Moraes foi lá. É uma decisão das mais absurdas que se pode esperar num regime democrático. Foi lá, mandou tirar o Hélio Lopes, mandou tirar o coronel Crisóstomo, que chegou depois, e mandou que eles fizessem, né, acampamento a 2 quilômetros, a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. O que é uma violação total à Constituição. É uma violação aos próprios precedentes do STF, do próprio Lewandowski, que já tinha dado decisão no sentido de que é lícito e é ilegal frustrar qualquer tipo de manifestação na Praça dos Três Poderes. Isso, Alexandre de Moraes mudou o entendimento agora. Tá. Mas o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Se a oposição quiser radicalizar de verdade, só tem uma forma de vocês radicalizar. Greve de fome no Salão Verde da Câmara dos Deputados e esperar a imprensa internacional cobrir isso. Para mim, sem isso, né, não vai adiantar de nada. Vamos lá. Aqui no Brasil, a gente pode literalmente dizer que é o país que o poste faz xixi no cachorro. A gente pode, sem sombra de dúvidas, entender que o Brasil é uma república tupiniquim das bananas. Uma piada pronta. Se teve um momento, né, que nós brasileiros sentimos um orgulho, foi aquele momento em que a gente via políticos corruptos indo para trás das grades, né? E uma das figuras centrais dessa época da Lava Jato era, né, o procurador da Lava Jato à época, Deltan Dallagnol. Cometeram erros. Não vou ser hipócrita, tá? Naquela época, né, não existia um movimento de direita que acompanhava a política. Foi ali que começou a surgir a vontade do brasileiro de entender, né, o que estava acontecendo na política. E aí surgiram figuras, heróis. Moro, o Deltan Dallagnol. Posteriormente, principalmente por parte do Moro, né, que para mim foi uma das maiores decepções, todo mundo viu que não era bem herói assim. E que cometeu erros sim. Agora, o que acontece? Quem estava do lado de perseguir corrupto vira o condenado. E quem é o corrupto vira autoridade aqui na República das Bananas. Dá uma olhada nessa matéria do Estadão, né? Justiça dá 15 dias para Deltan Dallagnol pagar R$135 mil a Lula pelo caso do PowerPoint. Isso é uma aberração. Isso é uma vergonha, essa decisão da justiça. Em 2016, o então procurador exibiu uma apresentação de slides para ilustrar a denúncia do triplex no Guarujá contra o presidente Lula. Procurado, Dallagnol não retornou os contatos. E aí ele gravou um vídeo aqui. Tá? E a solidariedade ao Deltan Dallagnol é um absurdo, né? Que um procurador da Lava Jato, né, para pensar o que acontece hoje no Brasil, para falar se, não, tinha um PowerPoint que ligava os crimes ao Lula. Esse é o papel do Ministério Público. Pelo amor de Deus. Dá uma olhada nisso aqui. Eu fui condenado por fazer o que eu faria de novo 1000 vezes se eu tivesse 1000 vidas. Colocar na cadeia e não na presidência aqueles contra quem existem fortes provas de corrupção. Eu fiz a coisa certa. Eu não me arrependo disso e quem deveria ser condenado são os corruptos e aqueles que lhes garantem a impunidade suprema. Eu agradeço a todos aqueles que não me deixaram sozinho e que protegeram a minha família de pagar o preço de lutar por justiça num país em que os corruptos dominam. Eu agradeço aos mais de 12 mil brasileiros que doaram sem eu pedir pequenos valores que somaram mais de R$500 milhão. Vocês me fortalecem, vocês me inspiram a não desistir de lutar pelo nosso país. Como eu me comprometi publicamente, todo o valor excedente vai ser doado a hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com transtorno do espectro autista. Oportunamente eu vou prestar contas de todo o valor. E dessa forma, o que nasceu como uma injustiça vai ser transformado em um bem. A tentativa de vingança de Lula vai ser revertida em solidariedade. Vamos juntos concretizar o que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meu muito obrigado
e que a reação da sociedade a essa decisão sirva para nos lembrar: os brasileiros não querem viver em um país em que o promotor é condenado a indenizar o bandido. Os maus não vencerão os bons. Pois é, parabéns para cada um que fez a doação, tá? A questão de horas alcançou R$500 mil. A vaquinha, né, que fizeram para defender a justiça contra quem roubou, né, o Brasil. E aí o excedente vai ser doado, né, para instituições filantrópicas. O brasileiro ainda tem jeito, né? Ainda tem jeito. Então, nessa aqui pode ter certeza, né? Nós estamos do lado do Deltan Dallagnol, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa publicação. Foi feita pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que escreveu o seguinte, ó: dobrando a aposta. Moraes versus Trump. Senadores nos Estados Unidos, cenas dos próximos capítulos e etc. via SBT. Foi um trecho de uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro fez ao SBT. Vamos acompanhar junto essa entrevista. Algumas entrevistas, pessoal, eu prefiro não assistir. Eu deixo para assistir junto, para fazer um react, né, uma reação sobre a entrevista. Vamos acompanhar juntos aqui. Moraes encontrou um adversário à altura. Se ele acha que ele vai intimidar o Trump, né, dobrando a aposta, que é o que ele sempre faz, lamentavelmente haverá mais sofrimento, né, por parte dessas autoridades brasileiras. E essa comitiva de senadores ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares, a perseguição. Depois ele fala também da questão de eleições limpas e transparentes. Ele fala, né, na violação de direitos das empresas americanas dentro do Brasil. Existe toda uma reclamação. O Moraes estava fazendo um mandado de prisão contra cidadão americano com base de tweets dados a partir dos Estados Unidos. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Ela perguntou, né, se os senadores terão diálogo, né? Falou, não. Sabendo quem são as pessoas que estão lá, eu mesmo não quero este diálogo. Mas aí a gente vai comentar a ida desses senadores lá. Eu sei o que é certo. Não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas, né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos, nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios. E eu estou pescando o resultado disso também, né? Não trabalho por conta de like ou aumento de apoiadores, né, de seguidores na rede social, mas as minhas redes sociais estão aumentando. Se você for nas redes sociais desses senadores, você vai ver que existe uma crítica muito forte, porque ninguém aguenta mais esse tipo de situação. A gente não está mais no tempo de ficar encontrando o meio termo como se a gente estivesse em tempos de paz. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Quando o Trump... E aí? Olha, os senadores estiveram lá e o que mais me chamou a atenção foi o posicionamento do Carlos Viana. O astronauta Marcos Pontes, né, deu uma ensaboada lá. São duas questões, uma delas é econômica, e eu sou contra, vim aqui com o governo Lula para ajudar questões econômicas, deu aquela ensaboada. Mas do outro lado falou, mas realmente é por causa do Bolsonaro. Ele ouviu isso lá, é por causa do Bolsonaro, mas o Marcos Viana falou, olha, não, eu vou ser sincero com vocês, tem a questão do Bolsonaro, mas o principal dessas sanções tem muito mais a ver com BRICS. Ou seja, o Lula está se alinhando com o principal inimigo dos Estados Unidos aqui, né, na vizinhança dos Estados Unidos. Ou seja, não é brincadeira o que o Lula está fazendo. E aí, cara, o Eduardo Bolsonaro está ganhando apoio, está ganhando força. Muita gente fala que Eduardo Bolsonaro poderia ser cotado a ser presidente, né, do Brasil. Não sei como vai estar em 2020.
se o Trump vai ter força o suficiente para isso. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. O Eduardo Bolsonaro tem chance de ganhar. Hoje eu ouvi uma coisa de uma pessoa muito próxima. Ele falou o seguinte, olha, eu acho que o Eduardo Bolsonaro é uma versão melhorada do Bolsonaro. Então, eu votaria com mais satisfação no Eduardo Bolsonaro do que no Bolsonaro. É um cara que tem influência nos Estados Unidos, fala inglês, é um cara que é mais estrategista. Não sei, mas eu tô percebendo que o Eduardo Bolsonaro tá ganhando muito apoio ultimamente. Agora, se ele vai poder ser candidato, é uma outra história. Pessoal, mas dá uma olhada nisso aqui, tá? Ó, o Lula tá sentindo o baque, né? Aquele discurso inicial de que é culpa do Bolsonaro, que a popularidade do Lula aumentou, passou rapidinho, porque tem que ser muito burro, mas é muito burro para acreditar nesse discurso, né? O Lula, ele ataca o Trump o tempo inteiro. E a culpa é do Eduardo Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, não faz sentido. O Lula teve que enfiar o rabinho entre as pernas. Lula está disposto a ligar para Trump para negociar tarifaço, desde que seja atendido. É óbvio que ele não vai ser atendido. Ele está jogando a bola para o Trump. Ai, o Trump não quis me atender. O Trump não quis falar comigo. Cara, ele não vai ser atendido. Olha só o que o Camarote falou aqui lá na Globo News. Esse cenário, como é que seria? O Lula seria tratado como foi tratado o Zelensky, presidente da Ucrânia, seria tratado como foi tratado o presidente sul-africano? Acho que não. O Lula jamais seria tratado como os dois. Seria muito pior, né? Merece ser tratado muito pior pelo Donald Trump. Porque o Zelensky estava com nhenhenhê naquela época lá, e o Donald Trump já mostrou e falou, não é bem assim que funciona. Está chegando aqui muito cheio de querer, baixa a sua bola. Da mesma forma que ele está tratando também o próprio Putin. Agora falou, ó, Putin, baixa a sua bola, vai acabar com esse negócio da guerra. Ou seja, não é aquele discursinho mequetrefe do Lula de que com uma cervejinha numa mesa de bar eu resolvo o problema. Não é isso não, meu irmão. Que foram enquadrados, até humilhados pelo Trump ali no Salão Oval, essa é uma questão. Então, nesse caso, se tiver espaço para alguma coisa, seria um espaço para um telefonema. De fato, a relação não é boa do governo Lula com o governo Trump, não houve um gesto inicial de lado a lado. Lembrando que o Lula ele tinha um movimento claro em relação a candidata de oposição ao Trump, que foi derrotada nos Estados Unidos, e lógico que isso ficou uma espécie de ruído que não foi bem resolvido. Agora, independentemente disso, existe um movimento claro. O seguinte, olha, esse tarifaço tem um movimento político por trás. Então, diante desse movimento político, e isso não é negociável, o Baus até coloca, essa questão de interferência no Supremo Tribunal Federal, porque tem um julgamento de tentativa de golpe do Estado envolvendo Jair Bolsonaro, isso não dá para negociar, esse tipo de... que ele coloca de forma explícita na carta, isso é que está na carta. Literalmente, não é negociável. O Brasil vai sofrer. Agora, o que precisa saber é por culpa de quem. Esse cara aqui, ele nem concordo com tudo que ele fala, mas eu gosto do Eneg. Eu acho que ele é um jornalista sensato. Olha o que ele escreveu aqui. O tarifaço, né? Olha o trava-língua aqui. Eita. O tarifaço era inevitável? Sim, era inevitável. Se pensarmos que todos os países foram taxados, então era inevitável. O tarifaço viria. É culpa do Bolsonaro? Não. É culpa do Trump? É culpa do Lula? Não. O tarifaço viria, de uma forma ou de outra. Então o tarifaço não é culpa nem de Bolsonaro, nem de Lula. Todo mundo sofreu tarifa. Tá certinho. Agora, uma vez inevitável, ele era negociável? Sim, totalmente negociável. Não, era assim. Talvez, se Lula não tivesse tornado um porta-voz anti-Trump. Ou seja, aí o tamanho do tarifaço
Não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro brigou por lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O tamanho do tarifaço é pelo tamanho do Lula querendo se posicionar como inimigo do Trump. Caçou briga? Agora aguenta. O problema é que quem vai aguentar é nós, é ele não, né? Essa situação era inevitável ou essa situação era evitável? Incontornável ou contornável? Quer dizer, a gente pode entender que ela era inevitável na medida em que todos os países foram taxados. Então, o Brasil está em todos os países, logo era inevitável. Mas evitável se a gente imaginar que muitos países já conseguem contornar, ou ganhando prazo, ou reduzindo tarifa, e o Brasil até agora não. Então, a situação inevitável foi contornada de alguma maneira e nós não estamos conseguindo contornar. Então, temos um problema que alguns países já não têm, ou pelo menos fizeram os acordos possíveis, né? Ainda que não fossem acordos incríveis e generosos. É inevitável, ou era inevitável, se a gente imaginar que o Donald Trump trava uma batalha ideológica contra a esquerda. É evitável, contornável, se a gente imaginar que o governo brasileiro ou poderia, né, não tentar uma aproximação com países como o Irã, né, Venezuela, travar uma batalha contra o dólar. Então, se a gente sabe que existe uma guerra ideológica, por que intensificar essa guerra ideológica que coloca as duas maiores democracias do continente uma contra a outra, que coloca a 10ª e a primeira economia uma contra a outra, numa guerra em que Trump sabe algumas coisas, Lula sabe outras coisas e nós sabemos algumas coisas também, né? Então, a gente sabe aliás, o Trump sabe, né, que o sucesso americano deriva da força das instituições. O Trump sabe que lá o Banco Central independente, por mais que ele fique espicaçando o presidente do Banco Central, é um segredo do sucesso americano. Eles sabem que a Suprema Corte independente é um segredo do sucesso americano. Ele sabe que o fato de o governo não poder fazer tudo, ainda que a gente veja o poder extraordinário que tem o presidente americano, que até a chegada de Trump nesse segundo mandato a gente não tinha percebido com muita clareza a força do executivo americano na comparação com o nosso executivo, é impressionante, né? O presidente brasileiro não pode nada comparado ao que o Trump pode. O Trump outro dia assinou um daqueles decretos dele lá, voltando os canudinhos de plástico. Eu quero os canudinhos de plástico. Ele vai lá, assina e acabou. Aqui, o Lula, para fazer o canudinho de plástico, aí tem que fazer um projeto de lei. Se quiser muito, tem que ser uma medida provisória. Aí o Congresso tem que votar. Aí vota, derruba, veta. Aí ele tem que derrubar o veto. Aliás, aí ele veta, aí a Câmara... É aquela confusão brasileira que é uma coisa de louco. Mas é o nosso processo de solução das confusões todas que a gente tem pela frente, e lá, canetada, né? Resumindo isso aqui, né? Tá chato. Vamos lá. Resumindo isso aqui. O que acontece? O Brasil se tornou um aliado que há de pior no mundo, né? Não é à toa. E agora, né, o Brasil fica tentando resolver o problema. Por exemplo, aqui, ó, o Brasil tenta a última cartada contra tarifaço de Trump. E qual é a última cartada? Mandou o Mauro Vieira lá para os Estados Unidos para tentar negociar com Donald Trump. O resultado? Não vai conseguir. Olha o Estadão. Matéria do Estadão. A resposta: a guerra tarifária não pode ser choro nem revanche. Tampouco pacotões desenvolvimentistas. A única saída sensata é acabar com o protecionismo que nos condena ao atraso. Então, assim, não é porque o Trump está partindo para cima um tarifaço, ou seja, usando isso como mecanismo de negociação, que o Brasil pode se achar no direito de estar certo, né? O Brasil tem que agir como um país adulto, age como uma criança birrenta,
Pior, nem como uma criança, pior, age como um ditador birrento mesmo. Olha só, matéria do Poder 360, ou melhor, 360 diário, né? A Índia vira as costas para Lula, deve fechar mega acordo com os Estados Unidos que reduzirá as tarifas para menos de 20%. Hora que tem adulto na sala, o que você precisa entender é o seguinte. Quando a gente está falando de economia, quando a gente está falando de ferrar com o país para virar uma Cuba e Venezuela, nem o Xi Jinping ditador quer, nem a Rússia quer. Estados Unidos e China reabrem diálogo comercial para conter a alta nas tarifas. Negociadores de alto escalão dos Estados Unidos e da China voltam a se reunir na segunda-feira em Estocolmo com o objetivo de discutir as tensões econômicas entre as duas maiores potências do planeta. E aí a besta quadrada do Brasil não quer dialogar com o Trump. É o mico querendo enfrentar o gorila. Ou seja, se continuar nesse sentido, a gente vai estar lascado. Então presta atenção. Você que está me acompanhando. Agora é o merchan, tá? Você que está me acompanhando. Chegou dia 1º, a tarifa está chegando. Está ali, está na porta. Vai ter um impacto econômico gigantesco. É o primeiro passo para Cuba e Venezuela. Já começa a se programar. Faz seu seguro de vida, né? Faz seu seguro. Seu seguro econômico. Um offshore, uma estruturação, e a gente está aqui para te ajudar. Clica no link aqui. Marca uma consulta comigo aqui, tá? Você já se prepara. Você já se estrutura. Se deu 2026, Bolsonaro é inelegível, Lula é o candidato viável e Lula ganha, vaza. E aí já não tem mais jeito. Vaza. E aí já é caso perdido. Esse é o meu recado para você. Sinceramente. Bom? E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te abençoe. Dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, um café da tarde, sempre abençoado para você. Bom? Grande abraço e eu vejo vocês no próximo editorial.